Irei dar início à apresentação do meu projeto da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Lago da Pedra. Me chamo Lívia Araújo e meu projeto vem como tema a influência da variação diastrática presente na fala de moradores da zona rural do município de Paulo Ramos, Maranhão. Introdução. Por muito tempo, acreditou-se que a língua portuguesa é uniforme devido existir um eficaz processo de comunicação e interação por pessoas diferentes, ou seja, mesmo que os falantes se diferenciem pela região, faixa etária, escolarização ou estratificação social, existe uma compreensão entre os falantes devido ao uso sistemático da mesma língua. E pensando nessa perspectiva, esse estudo pretende observar como a língua ela pode sofrer variação a partir dos segmentos de classe, visando as marcas da oralidade. Para isso, optou-se por uma pesquisa de campo de cunho qualitativo e etnográfico, tendo por locus o povoado Boa Vista, interior do município de Paulo Ramos, no Maranhão. Os sujeitos, os quais se tem por objetivo de analisar sua fala, são os moradores com faixa etária de 17 a 28 anos de idade, os quais foram agentes de uma entrevista informal. Objetivos. Objetivo geral. Como a variação diastrática se apresenta no dialeto dos moradores do povoado Boa Vista, na cidade de Paulo Ramos, Maranhão. Objetivos específicos. Primeiro, identificar aspectos linguísticos diastráticos e promover a variação da diversidade linguística. Segundo, analisar como os usos das múltiplas variações linguísticas podem auxiliar nas ressignificações do preconceito linguístico. Justificativa. É de suma importância valorizar as adversidades linguísticas. Cabe enfatizar que é primordial o cuidado em saber onde e como usá-las, mas que elas não são erradas como muitas pessoas falam, ou seja, é preciso conscientizá-los que eles fazem parte da cultura e história de cada indivíduo. Ainda nesse contexto, é valioso frisar o cuidado em respeitar a forma que o outro fala, sabendo que a comunicação é a faculdade que temos para relacionar e se fazer entendido, para expressar nossos estados mentais por meio da compreensão. Metodologia. Neste capítulo, será apontado os fundamentos metodológicos do estudo, destacando a abordagem e o ambiente da pesquisa e a caracterização dos participantes. A investigação ela foi feita por meio de uma pesquisa de campo com o intuito de observar como a variação diastrática dos moradores do povoado Boa Vista, zona rural de Paulo Ramos, no estado do Maranhão. A proposta foi desenvolvida com 3 moradores locais, com variações na faixa etária de idade e escolaridade. Fundamentação teórica. O termo cultura, esclarecido por Schelling, traz em pauta que a cultura faz parte da formação do ser humano, onde pode-se perceber a presença de fato nas pessoas que moram em regiões diferentes. Assim, fica perceptível o quanto a cultura diz sobre as origens do indivíduo, uma vez que alguém conversa com uma pessoa de outra região, é notório o uso de diferentes palavras e há uma troca de conhecimento, pois ambos
apresentam marcas de sua cultura na sua fala. Bagno, ele afirma que não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja intrinsecamente melhor, mais pura, mais bonita, mais correta que a outra. Toda variedade linguística atende às necessidades da comunidade de seres humanos que empregam. Quando deixa de atender, ela inevitavelmente sofrerá transformações para se adequar às novas necessidades. Foi feita a estratificação social e disparidades na fala, a variação diastrática na língua, onde infere-se que os 8.516 km² que abrange o território brasileiro permite que exista uma diversidade de falantes e, consecutivamente, de dialetos. Os fatores de dinamicidade e variação caracterizam os dialetos, isto é, há distintas maneiras que a fala se apresenta sem distanciar-se da língua adotada. São partes diferentes que constituem uma única língua, uma vez que as comunidades linguísticas não são perfeitamente homogêneas. Isso afirma Matos. Logo após, foi feita a análise de dados. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa com os moradores do povoado Boa Vista, o qual tem uma população de cerca de 300 habitantes. Foi observado também que no decorrer da pesquisa, todos os colaboradores mantinham muita naturalidade nas conversações, uma vez que existe um vínculo pessoal entre o pesquisador e a comunidade estudada, eliminando assim o estranhamento ou a tentativa de construir uma língua superficial de aparência e não a usual no seu contexto de comunicação diárias. Tivemos 3 entrevistados. Aos mesmos foram proposto a falar sobre as atividades que realizam durante o dia a dia. Após isso, teve a análise de dados, variação quanto à sintaxe e a variação quanto ao fonema. E, por fim, teve a análise comparativa, onde foi relatado uma perspectiva analítica quanto à as variações e os níveis sintáticos e fonéticos das 3 entrevistadas descritas, e foi notório que as divergências e ocorrências de fonemas são evidentes entre as falas de cada indivíduo, que variam conforme o fator que propomos aqui como determinante, que foi o grau de escolaridade. E a conclusão. A partir das análises realizadas durante a produção do trabalho, percebeu-se que, independente do grau de escolaridade dos entrevistados, há uma ocorrência de fenômenos que fogem da normativa como padrão. No entanto, esses são percebidos com mais frequência em falantes que têm o grau de escolaridade mais baixo. Foi possível observar que alguns fenômenos de variação são recorrentes nos falares das pessoas, independente do grau de escolaridade das mesmas.
Tá aqui o cronograma das atividades e as referências. Muito obrigada pela oportunidade.